Hoje sabemos que a maior parte das viagens é de lazer. Não é à toa que o turismo cresceu assombrosamente e constitui-se como promissor setor econômico, capaz de alavancar e mesmo salvar a economia de muitas cidades, estados e mesmo países. Mas espera! O objetivo desse documentário não é somente falar de viagens, dicas de hospedagens e nem querer incentivar o turismo em nenhum país. Trata-se de explorar outras realidades, fugir da zona de conforto, conhecer novas culturas, seja em países vizinhos do nosso ou no outro lado do continente. Queremos promover o voluntário internacional, o impacto social e a formação de cidadãos globais. Mas pagar uma viagem internacional para trabalhar de graça em um país estrangeiro não parece ser propriamente um programa dos sonhos. Mas essa é a motivação de 5 jovens brasileiros que quebraram inúmeros paradigmas na realização de um intercâmbio social. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Nós viajamos para a China, nosso intercâmbio social foi para a China. O principal motivo que me fez escolher ir para a China foi principalmente por ter essa oportunidade de ter uma experiência cultural totalmente diferente da que a gente vive aqui no Brasil. Então a cultura ocidental é algo totalmente diferente do que nós experimentamos aqui, e também por motivos profissionais. Eu trabalho com comércio exterior, sou bacharel em comércio exterior e eu queria ter experiência na China. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, então eu queria entender como a sociedade chinesa vive, como eles se comportam, para poder ter essa experiência de contato com pessoas chinesas e posteriormente isso poder me agregar profissionalmente em oportunidade de trabalho e de relacionamento também. Quando eu decidi fazer meu intercâmbio, eu fui para a Polônia. Eu estava muito focado em alguns países do leste europeu, Europa em geral. Eu queria descobrir um pouco mais da história, a questão da Segunda Guerra, sempre um passo do mundo. Então, onde começou tudo, né, o velho continente. Na época eu estava procurando algum país mesmo, República Tcheca, Eslováquia, Polônia. E daí surgiu a oportunidade de ir para a Polônia. Eu aceito na Polônia, numa vaga, para trabalhar com crianças, dar aula de inglês para crianças. Então, isso foi mais ou menos em março, abril, e eu ia viajar só no meio do ano, só em junho. Então, desde 3 meses aí que eu estava já vivendo aquele negócio, vivendo a oportunidade, sem nem ter ido. Conversava já com o pessoal que eu tinha conhecido de lá da Polônia, Facebook, WhatsApp, e a gente já tinha conversado o contato. Até que o dia que eu fui, né, então comecei a trabalhar com as crianças, foi muito fantástico. Então todo dia era uma coisa diferente, era aprendizado, falar um pouco sobre a cultura do meu país, quebrar alguns mindsets, principalmente das crianças. Na época era época de Copa do Mundo, então o Brasil estava muito no topo, todo mundo falava de Brasil, e tem um brasileiro lá falando não só sobre futebol, falando sobre folclore, sobre dança, sobre costumes e ensinando inglês. Era uma coisa incrível. Os diretores das escolas amavam. Trabalhei não só em uma escola, trabalhei em várias. Cada semana era numa escola diferente e geralmente numa cidade diferente. Então, o intercâmbio que eu pude conhecer e descobrir não só a cidade onde eu fiquei, na Polônia, que era Białystok, que era bem no Nordeste, tipo na província uma das mais pobres do país. Fica já quase na fronteira com a Lituânia e a Bielorrússia. E é uma província que não tem tanta atenção do governo da Polônia, então é onde tem o maior índice de pobreza. E eu pude conhecer muito daquela região, pude conhecer várias cidades pequenas, cidades com 2.000 habitantes, que eu ia na escola, passava uma semana dando aula, e todo mundo na cidade me conhecia, todo mundo passava por mim, ficava olhando e falava, e sabia que tinha alguém de fora naquela cidade, então isso era muito legal. Eu escolhi já de outra maneira, né, o país que eu iria. Eu tinha certeza quando eu decidi fazer o intercâmbio que eu queria ir para a Ásia, porque é um continente que me atrai bastante, assim, culturalmente. Eu sempre, desde criança, gostei muito de coisas dessa região, principalmente do Japão. E aí, quando eu pensei em fazer intercâmbio pela ESEC, eu pensei logo, a primeira coisa eu tinha certeza que seria pela Ásia. Antes de escolher a China, eu pesquisei outros países, pensei em Indonésia, pela Índia, e acabei optando pela China por conta de eu ter
pessoas que já me falaram que o CL, no caso o comitê local que eu iria, ele tinha boas referências, né? Então eu gostei muito do projeto também, e também por conta da rapidez que eles me respondiam, da atenção que eles davam. Então eu escolhi basicamente a Ásia, que eu já queria, e a China por conta da recomendação. Meu intercâmbio social foi para a Argentina e para o Peru, né? Foram 2 que eu fiz. Passei 6 semanas na Argentina, né? Na cidade de Bahia Blanca, ao sul da Argentina. Uma cidade muito fria, uma cidade não muito grande, mas uma cidade maravilhosa, que me acolheu muito bem. Lá eu trabalhei na comunicação e eventos de uma ONG bem carente, né, na qual a gente fez todo um trabalho de divulgação, né, pelas redes sociais. A gente criou o Facebook, o site, toda uma plataforma de comunicação, né, para a ONG ser mais reconhecida, e também eventos, né, para arrecadar fundos, né, arrecadar dinheiro para essa ONG. Mi nombre es Solón. ¿Cuántos años tenés? 21 también. ¿Sos de Brasil? De Brasil. Está siendo muy buena, es una experiencia nueva, né, de sair de meu país para fazer um trabalho voluntário acá, mas estou apaixonado pelas pessoas. É um trabalho muito lindo que Paola com todos os voluntários fazem acá, e as pessoas são muito amáveis e me sinto muito amado, me sinto em casa. Mesmo o Brasil sendo um país próximo, né, são culturas diferentes, costumes diferentes, e os ninhos são maravilhosos, são muito amáveis, e é uma experiência maravillosa. Vienen a trabajar la parte de informática de la ONG, y bueno, y después con los chicos estuvieron actividades compartiendo, bueno, lo que es el comedor, el merendero, algunos juegos. Clemen fue a jugar al rugby con los chicos, y bueno, y este último sábado que tuvimos merendero, se trató de hacer esto, bueno, el mural, para que quede plasmada la visita de ellos, y bueno, y un recuerdo de 3 países juntos acá en Villanocito. Eu fui pro Egito, né? Foi em 2012, fui pro Cairo, né? Que é a capital. Mas na verdade, eu escolhi o Egito, eu tava na dúvida entre a China e o Egito. Só que eu não sabia muito sobre a China, e quando você é mais novo, você estuda sobre as pirâmides, essas coisas, né? E aí eu tinha mandado duas cartas para saber para onde eu ia. E aí a China me respondeu de pronto, né? E o Egito não, demorou muito, né? Eu fiz a entrevista, demorou, e eu, ai meu Deus, quero ir pro Egito. Aí quando foi, eu ia acordar para mandar a aceitação para a China. E aí eu, ai meu Deus do céu, querendo ir pro Egito, né? Meu coração dizia o Egito. E aí eu fui ler uma passagem, abri a Bíblia de manhã e li uma passagem do Egito. Ah não, tenho que ir pro Egito, tenho que ir pro Egito. Eu, ai meu Deus, como é que essa passagem fala do Egito? E ainda me responderam. Aí quando eu entrei na internet, eu vi a aceitação pro Egito. Eu, fiquei muito feliz. Aí pronto, só alegrias, né? One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. O nosso projeto foi basicamente para dar aulas para crianças e adolescentes chineses. Então, a gente tinha esse desafio de trabalhar com crianças, de ensinar inglês para elas, que era algo totalmente diferente assim, do que elas aprendiam. O inglês lá não é todo mundo que tem essa facilidade, é mais a nossa geração mesmo que tem aprendido, que tem esse domínio do idioma. Então foi um desafio grande a gente começar a trabalhar com crianças, onde você tem que adaptar todo o seu vocabulário para
para aquela aula fazer sentido para eles, para você conseguir a atenção desse tipo de público, né, das crianças, e também de fazer com que seja uma experiência que marque elas, que seja relevante para elas. Então foi algo que foi muito interessante, porque eu não tinha essa experiência de dar aula anteriormente, então eu tive que trabalhar bastante a minha comunicação, que era algo que eu também queria desenvolver antes do intercâmbio, então eu consegui, acredito eu, melhorar essa parte de comunicação com eles. A parte também, a questão de conseguir preparar as aulas e adaptar a minha fala ao público, seja crianças, onde eu podia trabalhar com vocabulário, onde eu teria que trabalhar com vocabulário mais simples, mais adequado para a idade deles, para o aprendizado deles, e também com adolescentes, onde eu podia já explorar outras atividades e ter mais liberdade para trabalhar com o idioma com eles. Acho que idioma foi uma dificuldade muito grande. Como eu te falei, eu estava numa província muito pobre da Polônia, então pouca gente falava inglês. Quando se encontrava alguém que falava inglês, eram jovens e eram poucos. Nem todos os jovens falavam inglês. Então no começo o idioma foi algo que pesou, foi algo que foi difícil para dar esse desvio e conseguir me comunicar. Mas deixa eu ver outro problema. Outro problema, posso dizer também, foi o preconceito. Os poloneses são pessoas bem preconceituosas, principalmente com latinos. Então eles vem ainda da questão da guerra mesmo, eles ainda têm essa coisa de sangue puro, por mais que tenha sofrido tanto, ainda eles ainda trazem isso muito intrínseco neles, sabe? Eles ainda são muito preconceituosos por ser brasileiro, sofrer preconceito e tudo isso. A gente dava aula também para crianças de 9 a 12 anos de inglês, mas eu também participei no segundo momento de uma outra parte do projeto, que é também algo que também me atrai bastante, que eu trabalhei com cães abandonados. Então eu fui, o nosso grupo, né, que a gente tinha mais de 10 países representados, a gente ia no canil de cães abandonados e cuidava deles, alimentava, passava o dia cuidando deles. Era um canil muito grande, assim, muito, muito grande. E também fora trabalhar com crianças, com cães, eu também trabalhei num projeto rápido de fazer um evento para idosos, num asilo. Foi bem rápido e assim, foi a parte mais difícil do projeto, porque eles têm um dialeto muito diferente. Então mesmo os próprios chineses não entendiam muitas vezes o que os idosos falavam. Então a gente estava andando com adolescentes chineses que falavam mandarim, mas os idosos falavam um outro dialeto, também mandarim, que às vezes ninguém se compreendia. Então foi bem mais difícil essa parte, porque nem mesmo eles conseguiam se comunicar muito bem. Mas a gente conseguiu fazer um projeto bacana, de apresentação de dança, de canto, de poesia, enfim, diversas formas, que foi bem bacana. E aí foi quando eu conheci a ESEC, vi que eles faziam esse trabalho social, né, viajando para outro país. Então eu me apaixonei. Na primeira hora eu já decidi que eu queria fazer um intercâmbio social. A ESEC é uma organização internacional, presente em mais de 127 países e territórios, reconhecida pela Unesco como a maior organização formada e voltada para jovens do mundo. Então todos os programas dela são voltados para o conceito de jovem da Unesco, que é entre 18 e 30 anos. Os programas da ESEC têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades humanas e, com o desenvolvimento das potencialidades humanas, formar jovens líderes, não voluntários, mas com responsabilidade social pelos programas que eles desenvolvem e participam dentro da organização. Todo esse desenvolvimento e todo esse entregar aos líderes tem por objetivo final a paz mundial, que é quando o jovem, depois de toda a experiência que ele teve, depois de ele se tornar um jovem líder, ele começa a ter compreensão das outras pessoas e do papel dele no mundo. Falando um pouco sobre programas da ESEC, a gente trabalha com 3 programas, eu posso dizer assim. Tem um programa de trabalho voluntário dentro da organização, que tem as metas, tem os objetivos e tem as formas que a ESEC acredita que a gente desenvolve liderança trabalhando para a organização, o trabalho voluntário. Fora o trabalho de membresia, que é esse que você trabalha dentro da organização voluntariamente, que tem os desenvolvimentos que a ESEC traça como os meios de desenvolver a liderança dentro da organização. Tem também os programas de intercâmbio que a gente faz. O primeiro intercâmbio é o Talentos Globais, que é um intercâmbio mais voltado para trabalho, é mais voltado para a pessoa que tem
depois de uns 7, 8 semestres de faculdade. É um intercâmbio mais voltado para você fazer um estágio internacional numa empresa fora do Brasil. Empresas que apoiam a ESEC, que tem a ESEC como parceiras e que a ESEC é parceira dela também. Então eles confiam na ESEC, abrem vagas para intercambistas daquele comitê da ESEC enviar intercambistas para o comitê daquele outro país. Mas o programa que eu posso dizer que é carro-chefe da ESEC é o Cidadão Global, que é um programa de intercâmbio mais voltado para o jovem estudante universitário que tem o sonho de viver uma experiência internacional, mas que não pode gastar 3 meses da faculdade dele, não pode trancar a faculdade dele, não pode perder os 3 meses de faculdade que é necessário você fazer um intercâmbio por outra empresa. Então é um programa totalmente voltado e desenhado para o jovem universitário que tem o objetivo de viver uma experiência internacional. Esse nosso programa, Cidadão Global, é voltado para países que necessitam de um impacto social. Seja através de um ensino de idioma, seja através de um ensino de cultura, seja através de um trabalho de marketing dentro de uma ONG que precisa de um upgrade na estrutura dela, na questão de fundraising e divulgação e arrecadação por meio de parceiros, ou através do próprio trabalho organizacional, que aí é mais voltado para a pessoa que tem essa capacidade, quer dizer, essa capacidade de organização dentro daquela ONG, que é gerir material, recursos, ajudar a ONG a crescer e a se tornar mais impactante. Ele tem um tempo de mínimo de 6 semanas, que é para aproveitar as férias dos jovens da universidade. O diferencial entre o intercâmbio da ESEC e de outra agência que faz intercâmbio é que o intercâmbio da ESEC é muito voltado para propósito, sabe? Não é aquele viajar para conhecer um novo país, aprender uma língua, é você conhecer novas pessoas, é você conhecer uma cultura nova, é você desenvolver ou aprender um idioma novo, mas tem muito por trás a questão do propósito. Você vai fazer um trabalho social e voluntário numa organização não governamental, numa escola, num abrigo de animais, e viva todas as experiências que você vive em outras formas de intercâmbio fora da ESEC, mas que você tenha um propósito final que seja esse propósito social e que você traga isso, não deixe só aquele impacto positivo que você vai gerar naquela cidade, naquela organização, porque você vai voltar um jovem líder com responsabilidade social. Durante o intercâmbio, eu trabalhei em 3 cidades diferentes, dando aulas a cada 2 semanas em uma cidade diferente, um projeto diferente. Então, assim, ao final dessas 2 semanas, sempre tinha um wrap-up que juntavam todos os alunos, todos os professores, nós intercambistas éramos professores, e os alunos eles prestavam uns depoimentos, falavam sobre como tinha sido a experiência deles, o que isso tinha agregado a eles, e as principais mudanças que eles perceberam nesse período onde eles estavam expostos a aulas de inglês e uma diversidade cultural muito grande. Afinal de contas, eram 73 intercambistas de mais de 30 países diferentes. Então, foi uma mudança chocante para eles, assim como foi para a gente também. Então, assim, o depoimento mais forte que a gente teve por lá foi de uma criança que tinha, acredito que era por volta de 8 anos, era muito nova, e ela era muito tímida e ela já foi uma grande surpresa de nessas 2 semanas ela se prontificar e ir lá e voluntariamente falar. Então, assim, como é que era o discurso dela? Ela chegou e falou: eu sou uma pessoa muito reservada, sou muito calada, muito na minha. Assim como acho que muitas pessoas na China assim são muito caladas, muito na delas. Mas depois dessas 2 semanas, onde eu tive a oportunidade de interagir com pessoas de culturas diferentes, eu tive a oportunidade de conversar e perceber a riqueza e a riqueza e diversidade de pessoas, de culturas que tem nesse mundo. Então isso me dá uma vontade de me pôr para fora, de querer conhecer as pessoas, querer conhecer o mundo, e eu saio desse projeto com essa ideia, e eu sou muito grato a vocês por isso, por abrirem a cabeça. Isso foi aquela mensurável de sucesso que, cara, a gente está fazendo a coisa certa, vamos continuar fazendo isso nos próximos projetos, porque é exatamente esse tipo de impacto que a gente quer gerar. A gente quer abrir a cabeça das pessoas para um leque de oportunidades que elas podem ter ao redor do mundo, de pessoas diferentes, de aprendizados, experiências diferentes que elas podem adquirir. Então, se com uma pessoa de 8 a 10 anos a gente já conseguiu gerar essa mentalidade nela, imagina o que a gente pode gerar
numa escola toda, numa cidade toda, num país todo. Então, isso foi algo bem marcante, assim, não só para mim, mas para todas as pessoas que estavam no projeto. O aprendizado clássico assim, que eu posso tirar é de que você faz alguma coisa e isso muda a vida, sabe? E por qualquer menor, pequena atitude que você acha que você tenha, você não é uma pequena atitude, ela é uma grande atitude. Ela vai trazer um impacto muito grande, ela vai gerar coisas que você não espera. Então, eu quando eu estava lá, um exemplo, eu estava dando aula para criança e depois no final da semana eu tinha que ir embora e daí as crianças começavam a chorar e tudo. E eu descobri recentemente que o irmão de um dos meus alunos, que enfim, chorou muito quando eu fui embora, ele vai fazer intercâmbio social pela ESEC. Então, por conta da vivência que ele teve comigo na escola, então isso é, você pensa, poxa, eu estava lá dando uma aula de inglês, tipo, conhecendo um outro país, algo que no caso era mais para mim do que para os outros, né, de certa forma. E acaba que, olha a consequência que isso gera, sabe? Outras pessoas vão querer viver por você ter sido um exemplo, por você ter mostrado como é. Então, apesar de que tudo está conectado, que qualquer coisinha que você faça vai ter um impacto maior no futuro. Foi bem marcante, foi um jantar que eles reuniram todas as pessoas e os organizadores, né? Todos os adolescentes, né, de entre 18 até no máximo 25 anos, entrando ainda no adulto jovem. E foi algo bem marcante porque a gente não esperava, não tinha ninguém fora eles da China. Então a gente achou bem diferente, principalmente as pessoas mais da Europa e eu que era a única da América do Sul. E a gente achou bem diferente porque eles foram realmente bem críticos com o que eles estavam fazendo. Então eles criticavam também, eram bem sinceros mesmo, assim, achavam que a gente poderia ter feito de forma diferente, em um dia ou no outro. E também críticos com eles mesmos na questão do trabalho deles com o projeto, porque para eles tratavam realmente com uma seriedade, não era, mesmo que trabalhando voluntariamente, todos tratavam de uma forma extremamente séria, assim. Então essa parte me chocou bastante, assim, me tocou. E um dos momentos mais marcantes assim, do intercâmbio, eu acho que foi o último dia. Que foi o dia mais triste, né, mais doloroso, porque foi o momento da despedida. Da família da Argentina, que a gente foram 6 semanas somente, mas parecia muito tempo. E eles fizeram uma surpresa pra gente, né? Eu morava lá com um alemão, que já foi um impacto muito grande, né? Eu morar com um alemão, trabalhar com ele na Argentina, e eles fizeram uma surpresa pra gente, né? Eles deixaram a gente no aeroporto e foram todos os vizinhos, todos os voluntários da ONG, várias pessoas lá para me dar o último abraço, e eles pegaram e levaram a bandeira da ONG e cortaram em 3 partes e pediram para a gente cortar, né? Eu ficava com um pedaço, a ONG com outra parte e o alemão com outra parte, e aí ela olhou para a gente e disse que só queria morrer quando os 3 pedaços se juntassem novamente, formando bandeira da ONG, e para mim isso foi muito, muito marcante. Quando eu vi, assim, várias pessoas em condições bem subhumanas, né, e assim, eu vendo a minha condição em comparação com as outras pessoas, eu fico, claro, porque aqui assim, na sua casa você tem aquela zona de conforto, então você até vê o que se passa na rua, tem pedintes e tal, mas você meio que não se importa. Aquilo ali pra você já é ok, comum, né? Vamos dizer assim. Mas quando você sai do seu lugar, você, assim, abre sua mente. Então eu fiquei, meu Deus, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei pensando o que é que eu tava fazendo, assim, qual era o propósito da minha vida, o que é que Deus queria de mim. Porque eu via tantas mazelas que eu não podia ficar parada, eu não podia me conformar com essa situação, com aquela situação que eu convivi, né? Então foi assim, essencial para essa minha mudança de ponto de vista.
esperança. Faz esperança. Traz esperança. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me